Edificações. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus. Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação desta natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Aqui, o que eu entendi é que nós temos, né, nas nossas vidas, não só nós temos assim uma mania, até vamos dizer, né, de olharmos sempre para a vida um do outro, né, para o outro, e não conseguir ver que o que nós precisamos ver realmente é o nosso interior e procurar exatamente edificar todas as nossas formas, né, de viver o mais próximo das leis de Deus, de Jesus. E aí a gente procura sempre no outro, né, uma forma de colocar um defeito, né, que mais próximo estão os defeitos dentro da gente mesmo, né? E que a gente tem que aprender a encontrar essa luz e essa moral, essa edificação de crescimento, né? De mais proximidade, né, a essas leis, do que a gente sempre tentar olhar para o outro, né, como se ele fosse o culpado, fosse o que está errado, né, e ver na gente, inclusive, assim, como se fosse um espelho, né, só que a gente às vezes não consegue se enxergar. E aí ele diz aqui também que muitas vezes a gente se expõe e expõe o outro de forma que nós temos os erros, né, vamos dizer assim, de forma que nós temos os erros bem mais explícitos, né, mas não conseguimos enxergá-los. Porque é mais fácil a gente colocar o problema do outro, evidenciar o problema do outro, né, o erro do outro, do que a gente olhar a nós mesmos. E aqui ele diz também que nós temos, para que a gente se eleve, né? Deixa eu ler aqui um pedacinho. O mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem.
a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, que é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. Eu vi esse pedacinho como a exemplificação das nossas atitudes para com os outros, para com os nossos filhos, com as nossas famílias, né? E que essas exemplificações, elas são importantes para que também não só nos elevamos, como também eleve também as nossas condutas como exemplo a outras pessoas. E esse vai e vem das paixões que não derruba a edificação dessa natureza, que às vezes são situações onde se dilacera todo um comportamento, né, de moral. Eu acho que a gente também tem que tomar conta um pouco disso, né, para que a gente dê de exemplo e cresça também como moral e espiritual. Bom, tem muita coisa, eu não sei se eu estou nem no caminho certo, mas Tá mais ou ótimo. menos isso que eu entendi. Te agradeço, obrigada. Vamos, então, agora... Nada, eu que agradeço. Vamos nos preparar para a prece, então, que a gente pense em todas aquelas pessoas que a gente quer beneficiar, assim, com muita convicção de que eles serão atendidos segundo as suas necessidades. E vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em nosso Mestre Jesus, primeiro de tudo para agradecer-lhe, porque ele nos permite estar aqui reunidos. Nós temos certeza de que reunidos nós o temos entre nós conforme ele prometeu. Muito obrigada, mestre amado, por esse amor imenso com que o Senhor nos envolve em todos os momentos de nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, como amigos, como companheiros, irmãos, para o estudo da doutrina espírita, e rogamos o seu amparo, a sua inspiração para o nosso Cacate, que vai fazer o estudo da noite de hoje, e que nós todos tenhamos as nossas mentes e os nossos corações abertos para receber a mensagem que vem do alto. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada do fundo de nossos corações. Mas nesse momento também, Senhor, que estamos aqui juntos, nós queremos nos lembrar dos nossos irmãos que sofrem, que padecem nos hospitais, nos lares, nas ruas, por conta dessa doença terrível que invadiu todo o mundo. Nós rogamos pelos profissionais de saúde, Senhor, que estão nessa luta há tanto tempo, pondo em risco sua própria saúde. Ampare-os, Senhor, ajude-os nessa luta constante. E que a sua paz, Senhor Jesus, envolva todos nós, nos fortaleça, nos dê ânimo e fortaleça a nossa fé, a nossa coragem na nossa caminhada. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Então, agora, será que eu até pedi, em vez de falar Carlos Otávio, eu falei Cacate, mas os espíritos não se importam, né, Cacate? Então, gente, quem vai fazer os hoje? Carlos Otávio são meus pais. Tá bom. Então, o Cacate, todo mundo conhece, não precisa ser apresentado, né? Pessoal da tarde, todo mundo conhece o Cacate? Acho que sim, né? É uma figura... Nesse tempo que a gente tem passado aqui, ele está aqui, às vezes, ajudando aqui na apresentação. Então, todo mundo já conhece o Cacate. E a gente vai... também. E ele também é evangelizador, ele trabalha com um grupo de evangelizadores na Mocidade, né? Nós somos colegas de Mocidade, né, Cacate? Como muito coordenador.
Todos os sábados. Quem tiver filho jovem, por favor, esperamos lá, tá? Muito Tá bom. certo. Então, Me vamos... inscrever já. sábado às 18 horas. Cacá, a palavra é sua, tá? Parar de falar, porque eu estou falando muito. Vocês estão me vendo aí? Lá no cantinho, no Sim. pequenininho, ainda não estou Tá grande. direitinho. Você está vendo a apresentação, tá legal? Assim, Kardec, o codificador, agremiação Espírita Isabel, etc. Porque o Meet tem esse problema, né? Quando a gente bota para apresentar aqui, eu não vejo mais ninguém. Eu não sei se é bom ou se é mal, porque a gente não vê a cara das pessoas, não vê as reações, eu acho ruim. Por outro lado, se cair tudo, eu vou ficar falando sozinho aqui uns 10 minutos até alguém falar comigo. Então, mas vamos lá, vamos confiar que vai dar tudo certo. Bom, gente, hoje me foi dada a missão de falar sobre Kardec, até por conta do aniversário, né, de nascimento do Kardec, que foi sábado agora, dia 3 de outubro. A gente vai ver aí, ele nasceu em 1804, então são 216 anos aí comemorando o nascimento de Kardec. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec, o Kardec codificador da doutrina espírita, né? E eu vou tentar... eu fiz muito material, porque tem muita coisa para falar de Kardec, né? E eu botei alguns textos para a gente ler juntos, porque é um pecado eu abrir mão de ler esses textos que principalmente de obras póstumas, são textos lindíssimos. E aí eu acho que dá para a gente ter uma noção muito boa do Kardec, né? Da pessoa do Kardec, do trabalho dele, e de como é que ele se organizou, como é que era essa relação dele no dia a dia do trabalho. Bom, vamos lá, senão a gente perde mais tempo. Eu sempre gosto de começar falando aqui, fazendo uma linhazinha do tempo rápida, né? Para ver como é que está essa evolução, e aí para mostrar também que tem uma integração nisso tudo, né? A gente começa com Moisés lá 1.500 anos atrás, trazendo aí os 10 mandamentos, né, as leis mosaicas, primeiro assim, impacto na humanidade, ela com relação às leis de Deus, né? E umas regras mais rígidas, enfim, e as leis mosaicas ali, mais civis, né? Porque imagina o tipo de pessoas que ele lidava há 1.500 anos atrás, né? Quase barbárie, né? Então ele tinha que ser muito duro. Alguns anos depois, 700 anos depois, a gente começa a ter algumas aparições dos profetas, né? Aí lá, profetas, alguns até conhecidos, né? Enfim, Jeremias, Isaías, Elias, Malaquias, são tantos que vieram trazendo algumas profecias que foram colocadas lá no Antigo Testamento e vieram sendo relembradas, né? No Novo Testamento. Como assim? A gente viu isso até no ED, agora bem recente. Muitas profecias daquela época foram efetivadas pelo Cristo, né? Então, eles falavam muitas coisas sobre o Messias, sobre o Rabi que viria e tal, e o Cristo, quando chegou, veio meio que cumprindo esse roteiro das profecias. É uma coisa impressionante. São profecias muito detalhadas, falam coisas em detalhes, e aí a gente vê isso acontecer 600, 500, 400 anos depois, a profecia sendo efetivada, né? Sendo vivenciada, vivida pelo Cristo, né? Uma coisa incrível, né? E aí a gente vai entender que isso tudo tá previsto, está escrito, né? O Cristo é o governador da Terra, né? Então ele que determinou todas essas coisas, né? Ele que escreveu essa história toda, esse roteiro todo. Então desde Moisés até aí com a crucificação dele, obviamente, a gente teve aí uma ruptura, né? Do tempo, das eras, né? A gente fala aí antes do Cristo, depois do Cristo, porque realmente ele trouxe, em 3 anos aqui na Terra, ele trouxe uma enormidade de conhecimentos, de novidades, vamos dizer assim, né? De informações, e tentando trazer luz efetivamente, né? Porque a gente ainda vivia em trevas, né? A partir daí,
a Terra começa a ser iluminada e vem um longo caminho aí, né? 1800 anos depois, 1900 anos depois, aí, com o surgimento do Espiritismo, né? Ainda lá com as irmãs Fox, lá, aquela história do Espiritismo que a gente já viu algumas vezes, já conhece. Depois dos Estados Unidos vindo para a Europa, a invasão organizada, né? E aí o aparecimento das mesas girantes e todo aquele movimento que tomou conta da Europa, principalmente na França, na época, que veio trazendo alguns fenômenos justamente para excitar a curiosidade, na época, da humanidade para aquele tipo de fenômenos, de acontecimentos. E a gente vê que é a chegada do Consolador, que Jesus também já tinha predito na sua época, que o Consolador viria para nos esclarecer e trazer realmente o conhecimento necessário para a gente continuar a nossa caminhada aqui na Terra, né, de maneira mais ordenada. Bom, aí a gente vem agora falar de Kardec, efetivamente, né? O nome de Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Estudou no Instituto de Verdun, na Suíça. Eu trouxe até uma fotinha do Instituto. Sob a direção de Pestalozzi. Pestalozzi era um pedagogo com muitas inovações na área da educação, né? Se não me engano, até hoje a gente tem alguns dos seus conceitos reverberam até hoje na educação, né? Depois retornou à França como professor, tornou-se educador, dedicando seu ensino à produção de obras didáticas. Kardec tinha muitos conhecimentos, né? Era muito inteligente. Então ele dava aula ele tem livros escritos, inclusive, de matemática, de pedagogia, muitos ligados à área da educação, né? Da reforma da educação naquela época da França. Ele foi muito engajado nesse movimento de trazer um pouco mais de didática, de facilitação para o aprendizado. Em 1832, ele casa-se com a Amélie Gabrielle Boudet. Em 1857 a 68, lançou os 5 livros da obra básica do Espiritismo. Em 1º de janeiro de 1858, ele lançou a Revista Espírita. Então, ele não encerrou o seu trabalho com as obras básicas. Ele tem outros livros espíritas também escritos, e continuou escrevendo a Revista Espírita. São vários volumes, muito, muito legal, histórias muito interessantes. Em 1º de abril de 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que aí, efetivamente, o espiritismo já estava conhecido, né? Não vou dizer consolidado, mas ganhou muita notoriedade por conta do Livro dos Espíritos e todo aquele alvoroço que foi criado em função das teorias novas, né, trazidas pelos espíritos. E aí ele fundou essa Sociedade Parisiense justamente para continuar os estudos. E desencarnou a 31 de março de 1869. Ele morreu relativamente cedo, a gente vai ver aí depois até como é que isso se deu. Eu trouxe aqui um dado interessante nas minhas pesquisas aí. É um dado de 2016, não está tão atualizado, mas dá para a gente ter uma ideia. Porque uma coisa que me deixa curioso é como um movimento que incendiou a França, né? A Europa em geral, mas a França, né? Paris, muito naquele momento, as mesas girantes, enfim, tomava jornais, né? Eram assuntos assim que duraram um período grande como novidades e tal, então todo mundo falava sobre isso, e com todo o esclarecimento, né, que a gente vai ver como é que o Kardec trouxe isso para a gente, com todo esse conhecimento, por que a França e na própria Europa o espiritismo praticamente não existe, né, essa que é a verdade, né? Então, eu trouxe uns números aqui só para a gente, eu gosto muito de números, né, então números me ajudam a guardar as coisas, né? Então, a França tem mais ou menos 70 milhões de habitantes, né? 2016 até agora, um pouquinho mais, 68 talvez. 37% indicam alguma religião. Então, 40% tem alguma religião. Mas os outros 60% não tem religião. E é pior, assim, metade não é adepto de nenhuma religião e metade diz que é convictamente ateu. Então, é uma coisa assustadora, né? Um país que passou por esse movimento como passou, acho que também passou por outros movimentos também, né? O iluminismo, a própria Revolução Francesa
foram movimentos que de certa forma, propiciaram, né, o lançamento do espiritismo na região, né, com a coisa do pensamento mais aberto, enfim, mas, por outro lado, acho que acabaram desviando um pouco também, né, o povo, né, o povo é essencialmente materialista, a gente vê isso aí, né, então, tem o maior número de ateus do mundo, e aí, só para a gente fazer um comparativo, em 2016 a FEB dizia que o Brasil tinha mais ou menos 14 mil entidades espíritas. Aí, entre hospitais, escolas e centros, eu procurei, mas não consegui realmente dizer se os centros são essencialmente, enfim, de Kardec, né, que seguem a doutrina, a pureza doutrinária, mas, enfim, entidades espíritas espalhadas aí pelo território nacional. E na França, segundo as próprias informações da Associação Parisiense de Estudos Espíritas, não chegam a 10 centros espíritas, quer dizer, praticamente não existe, né? Inexiste no país onde o espiritismo surgiu, né? Uma pena. Bom, aqui o Instituto Yverdun na França, lá, aqui o Pestalozzi, né? Lugar bonito, né? E era muito comum naquela época, até eu mesmo, quando era novo, assim, se eu me lembro bem, alguém pode até me corrigir, mas era muito comum que a aristocracia na Europa, e até sobrava um pouco para a gente aqui, que os filhos, né, de pessoas mais ricas fossem estudar na Suíça, né? Estudar na Suíça era uma coisa incrível, porque o nível de estudo realmente eles estavam muito avançados em termos de educação, né? Então estudar lá realmente era uma coisa diferenciada. E os pais de Kardec conseguiram proporcionar isso para ele, né? Em 6 de fevereiro ele casou com a Amélie Gabrielle Boudet, Gabi, tem uma fotinho dela. Procurei muito outras fotos e tal, mas todas as fotos giram mais em torno disso aí, né? Já ela um pouquinho mais velha, né? Então, difícil. Naquela época também, eu achei até algumas fotos ditas originais de Kardec e tal. Você vê que são fotos bem envelhecidas, enfim. É difícil encontrar material daquela época, né? Bom, aqui as obras básicas, né? Kardec escreveu diversas obras pedagógicas, mas de 57 a 68 ele desenvolveu e codificou a doutrina dos espíritos, né? Recebida pelos espíritos, da maneira que a gente vai ver aí um pouquinho também rapidamente. Ele escreveu outras coisas, que é o Espiritismo, o Diário Espírita de 1862, as revistas espíritas, então ele tem um legado muito grande, né, de material, assim, e a gente vai ver o quanto isso consumiu o tempo do Kardec, a vida do Kardec, né? Muito, muito legal, muito interessante. Bom, ele acabou desencarnando em Paris, no dia 31 de março de 1869. Ele já tinha problemas no coração, né? Inclusive no discurso do Camille Flammarion, que está no Obras Póstumas, ele discorre sobre o Kardec, é muito legal de ler, assim, né? Tanto a biografia quanto o discurso do Camille, estão bem no início do livro. Ele discorre falando sobre o Kardec, sobre a pessoa do Kardec, como ele era dedicado e tal. E essa dedicação acabou que depois os espíritos já tinham predito isso, e a gente viu isso se confirmar. O Kardec, ele tinha um problema no coração e tinha que ficar de repouso quase que absoluto, tanto físico quanto mental. Os médicos proibiram até ele de se esforçar, assim, mentalmente, de trabalhar, de fazer trabalhos e tal, mesmo que em casa, enfim. E, obviamente, o Kardec, por conta de ter abraçado, né, essa missão realmente fervorosamente, ele não seguiu, e acabou que ele abreviou um pouquinho a sua vida por conta disso, né? Bom, aqui no livro Obras Póstumas, a gente tem uma série de informações, Obras Póstumas, sobre justamente como é que se deu esse processo do Kardec, a aproximação dele no Espiritismo, e como é que ele começou, obviamente, editando livros espíritos. A gente vai passar um pouquinho por isso, porque eu acho que é um caminho muito natural para a gente entender até como é que o Kardec pensava, como é que foi a formação dele, como é que ele se estruturou para fazer. Às vezes eu me pego pensando como é que ele... Porque a gente fala muito do Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro,
E efetivamente deve ter sido o que deu mais trabalho, né? Porque são muitas perguntas, muitas respostas. Ele teve que recolher isso de vários médios e fazer realmente um trabalho de filtragem, de codificação, para poder colocar ali essencialmente a verdade, né? Que os espíritos estavam passando. Ele contava com o trabalho de algumas médiums. Então, eu fico imaginando a dedicação do Kardec de ter que se deslocar para a casa das pessoas, participar das reuniões mediúnicas, sonambulismo, magnetismo, tudo em ambientes não tão propícios, né? Eram na casa das pessoas, enfim. E como é que ele conseguiu fazer isso se desenvolver para lançar um livro que a gente tem hoje, com 1019 perguntas e respostas, e que discorrem sobre tudo, né? Se a gente for olhar de maneira mais ampla, a gente consegue, eu me arrisco a dizer, responder qualquer questão da nossa vida no Livro dos Espíritos. Obviamente não vai estar escrita efetivamente como a gente gostaria, né? Abrir o livro, um livro mágico. Eu tenho um problema assim assado, qual é a pergunta? Não, provavelmente não. Mas ao estudarmos o Livro dos Espíritos, a gente percebe que as perguntas e respostas, elas fazem um roteiro que mexe em todo o cabedal de conhecimentos e de situações e de possibilidades que o ser humano poderia passar aqui na Terra. Então, dali, com certeza, a gente tira respostas, tira direcionamentos, tira posicionamentos. É uma obra, assim, de uma profundidade absurda, né? E vem direto da espiritualidade. Então, eu fico... e olha que eu já fiz vários estudos desses, eu já fiz Kardec algumas vezes, já li obras póstumas dezenas de vezes por conta desses estudos e das sensibilizações e tal, e não canso de me espantar e de me emocionar com o trabalho que o Kardec fez. Foi uma coisa realmente difícil da gente imaginar. E olha que eu sou engenheiro, né? Tem toda aquela coisa do pensamento lógico e tal. É assustador a maneira como ele conseguiu fazer, é um negócio impressionante. E mais outras obras, né? Não foi só o Livro dos Espíritos, né? Ele conseguiu trazer muito conhecimento em 5 livros e o conhecimento do próprio Cristo, né? Trazer o que o Cristo nos trouxe há 2000 anos. Kardec, com a mensagem dos Espíritos, conseguiu traduzir isso para a gente de maneira bastante satisfatória, né? Então, eu fiz aqui em itens, porque o texto é muito grande, eu tentei dar uma enxugadinha para a gente poder ter um pouquinho mais de acuracidade nos pontos, que eu considerei mais importantes, assim, só para a gente ter uma ideia de como é que ele foi sendo fisgado, vamos dizer assim, pela situação. Em 1854, ele ouviu falar das mesas girantes pelo seu Fortier. Ele tinha alguns amigos, e esse amigo comentou, ele não deu muita bola. Algum tempo depois, as mesas não só se movimentavam, não só se movimentam quanto falam. Aí ele começou realmente a ficar mais, assim, curioso, vamos dizer assim, embora não desse muita bola ainda, porque só acreditaria quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. E o Kardec, com toda a formação dele e toda a didática que ele já tinha, ele tinha um pensamento muito lógico, muito encadeado, muito, muito próprio para o trabalho que ele vai desenvolver, né? Não por acaso. E aí ele dizia que todo ato, né, toda ação inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? Então, como é que uma mesa ela poderia se movimentar? Complicado, né? Mas responder perguntas, poxa, como é que faz uma ação inteligente se não tem uma causa? Se é só madeira, se é só mesa, se não tem uma causa inteligente. Em 1855 ele encontra o seu Carlote, e aí o seu Carlote era um curso, assim, bem dinâmico, vamos dizer assim, e ele realmente expõe de uma maneira muito veemente. Kardec efetivamente fica um pouquinho mais mexido com isso, e ele fala, um dia o senhor vai ser dos nossos. E aí o Kardec diz, não direi que não, veremos isso mais tarde. Em maio do mesmo ano, ele vai à reunião em casa da sonâmbula senhora Roger. Foi lá pela primeira vez que eu testemunhei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, e tudo em condições tais que não permitiam qualquer dúvida. Vi também algumas tentativas muito imperfeitas de escrita mediúnica sobre uma lousa com a ajuda de uma cesta. Eu não parava de pensar, mas ali havia um fato que deveria ter uma causa. Percebi naquelas futilidades aparentes, na espécie de jogo que se fazia com esses fenômenos,
alguma coisa muito séria, como se fosse a revelação de uma nova lei, em que prometi a mim mesmo me aprofundar. Aí a gente começa a entender um pouquinho do Kardec, porque eram fenômenos que aconteciam em vários lugares, né? Em várias noites, em vários dias, e eu acho que ninguém se preocupou dessa maneira, e de olhar aquilo da maneira como Kardec viu, né? Coisas que ele, poxa, eu acho que por trás disso aí tem coisas muito importantes. Eu vou começar a ver, isso me parece muito sério, sair desse cenário de perguntinhas bobas, né? De com quem que eu vou casar, se meu negócio vai dar certo, que a maioria, era um jogo de salão, vamos dizer assim, e ele saiu desse cenário para dizer que, poxa, eu estou vendo coisa muito séria por trás disso daí. Começa a participar, então, de algumas reuniões mediúnicas, respostas a perguntas formuladas algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então, eles faziam as perguntas e as médiuns respondiam, né? Ele ainda estava tentando entender esse movimento mediúnico, né? Dos espíritos passarem, mas o que aguçou isso ainda mais é que perguntas mentais que passavam pela cabeça dele, as médias respondiam sem ler, sem ter nenhum papel, sem terem transcrito, sem ele ter transcrito. Então isso acabou que deixou ele ainda mais motivado para tentar entender o que estava por trás daquilo ali. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios sobre o espiritismo, mas ainda mais por observações do que por revelações. Apliquei essa nova ciência, como tinha feito até então, o método da experimentação. Jamais criei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, a partir dos efeitos procurava chegar às causas pela dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, só admitindo uma explicação como válida, quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde os 15 anos. Você vê que já era um espírito com uma bagagem, com um preparo, né, próprio para fazer esse tipo de trabalho. Mas depois, a gente vai até ver mais aí para frente, como é que isso se deu, né? Como é que foi essa relação. Ele pergunta isso para os espíritos, muito, muito interessante. Compreendi desde o início a gravidade da exploração que iria empreender. Antevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que tinha procurado durante toda a minha vida. Isso aqui foi uma observação que eu tive que destacar, porque a solução que eu tinha procurado durante toda a minha vida. Ele viu, como é que ele viu naquilo ali uma possível solução para os problemas da humanidade, do passado e do futuro. Então, e que ele tinha procurado toda a vida dele, quer dizer, não era uma coisa que chamou ele a atenção ali. Ele já era um espírito preocupado com algumas questões mais sérias relativas à vida do espírito na Terra. Como é que isso se dava? O que eu faço aqui, provavelmente, né? De onde eu vim, para onde eu vou? Já eram questões que incomodavam, né? Que Kardec já procurava uma resposta, e naquilo ali ele viu uma possibilidade de ter essa resposta. Em 1856, intensificou os trabalhos, estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiuns. A gente sabe que o Kardec fez essa distribuição das perguntas por distintos médiuns, né? Por diferentes médiuns, e coletava essas respostas todas e fazia uma filtragem. É a codificação que ele realmente empreendeu aí em fazer, para poder colocar uma resposta que tivesse absolutamente várias, não vou dizer coincidências, mas que a resposta fosse a mesma, dada por vários pontos distintos, não exatamente, mas que pudessem concluir de uma maneira mais óbvia a mesma resposta de vários médios, né? Isso dava uma certa autoridade à resposta que ele estava colocando. Bom, aí, para a gente começar a pensar, a gente foi buscar no Livro dos Espíritos, questão 798, o Espiritismo se tornará crença comum
ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Isso é uma pergunta. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente começa a entender Kardec realmente. E Kardec era uma pessoa impressionante. Ele fazia umas perguntas, aí daqui a pouco ele voltava e fazia a mesma pergunta, um pouquinho diferente, acrescentando mais algumas coisas. E os espíritos, às vezes, respondiam isso, a gente já falou para você, é assim, assim, assado. Os espíritos também já entendendo como é que a coisa funcionava, obviamente, mas era muito importante porque isso fazia parte da didática, né, do Kardec, de uma maneira de se fazer entender, de se fazer mais facilitado para quem lesse. Então, ele esmiuça bem algumas questões, alguns pontos. E aqui ele faz uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que até hoje a gente se pergunta e os espíritos já responderam. O espiritismo vai ser uma crença comum? Como é que vai ser isso? Porque a gente que estuda o espiritismo vê na doutrina uma série de pontos que respondem questões que a gente sabe são fundamentais para que a humanidade saia desse momento que está, né? E efetivamente caminhe rumo à regeneração, rumo realmente a essa transição, passe por essa transição que a gente está sofrendo, né? Não tem como não tem como a gente prosseguir se a gente não considerar alguns conceitos da doutrina dos espíritos que são conceitos fundamentais para a gente entender tudo que está acontecendo, né? E responder muitas das questões, né, da humanidade hoje, né? Coisa que boa parte, eu diria que talvez a maioria ou a totalidade das religiões não consegue. Deixam sempre algumas lacunas e tal, e o espiritismo vem responder todas elas, né? Sem deixar espaço para dogmas. Então, a resposta dos espíritos é: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Está na natureza, né? Quem trouxe isso para a gente foram os espíritos, né? Não foi uma criação de ninguém, não veio da cabeça de ninguém, veio da espiritualidade superior. Chegou a época da gente ter esse conhecimento, né? E a partir dele começar a trabalhar para crescer. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Interessante, porque a humanidade já age assim, né, em muitos conceitos materialistas, enfim, a gente vê muito disso já acontecer, e isso a humanidade vai provar do próprio, vamos dizer, veneno dessa maneira, porque esse próprio conhecimento, a hora que ele começar a tomar vulto e as pessoas começarem realmente a ver essa verdade de maneira mais luminosa, mais lúcida, alguns que ainda não veem, ou que não gostariam de ver, ou que querem remar para o outro lado, vão se sentir forçados a seguir, vamos dizer assim, o rebanho, né? Que a gente vê muito isso hoje em dia, pessoas que não pensam muito, que seguem a manada, que seguem, enfim, a moda, que seguem o grupo em que está encaixado, enfim, e a gente vai ver isso acontecer também, mas de forma a auxiliar que essa crença seja compartilhada por todos. Acho interessante que ele não fala que todos vão ser espíritas, porque isso realmente não faz muito sentido, mas o que a gente vê é que os conceitos estão ganhando corpo, né? Que é o que interessa. Ele fala em crença. Então, que há algumas crenças, que os pontos que são importantes para que a humanidade entenda como é que isso tudo funciona, isso vai começar a ser comum, isso vai começar a ser esses conceitos que até então, se a gente olhar no passado, aí eram conceitos que levavam as pessoas para as fogueiras, né, como bruxas, vão começar a ser compartilhados no nosso dia a dia e vão virar conceitos comuns. E até um momento que a humanidade inteira, aceitando esses conceitos, vai conseguir caminhar de maneira mais uníssona. Se a gente pensar em reencarnação,
Se a gente for olhar para trás, aí, talvez algumas décadas para trás, a reencarnação era um conceito obscuro, né? Enfim. E a gente olha hoje, todo mundo fala em reencarnação. A palavra reencarnação é uma palavra que está na boca das pessoas hoje de uma forma até jocosa, até engraçada, né? Porque as pessoas hoje falam, não, nessa vida não vou fazer isso. E aí, agora só na próxima encarnação. Assim, pessoas que nem têm noção, muitas vezes, do conceito, né, propriamente, de como é que ele se dá, mas que usam, quer dizer, então você vê que é um conceito que já está enraizado. E assim os outros todos, pluralidade dos mundos habitados. O Cristo trouxe todos esses conceitos há 2.000 anos. Você vê quanto tempo eles demoraram para começar a se tornarem mais comuns, mais compreendidos. Eu me lembro que há 30 ou 40 anos atrás, se você perguntasse a um astrônomo, eles não eram muitos, e eram normalmente pessoas muito inteligentes, se eles acreditavam em vida em outro planeta, era uma negação de 100% que não, que é só na Terra e acabou, no espaço não tem, enfim, etc. E hoje a gente já vê que isso é um conceito totalmente ultrapassado. Pelo contrário, eles agora a ciência está buscando evidências, né? Não duvida mais que exista, só está buscando evidência, que nosso alcance ainda é muito curto. Mas isso vai se dar muito em breve. Né? Aí tem uma nota de Kardec, com relação justamente ainda àquela minha primeira iniciação, que ele fala: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com as que professavam, as quais vêm a ser substituídas por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Veja o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Muito legal essa nota de Kardec. Realmente o Cristo, quando veio, ele veio para quebrar tabus, né, para quebrar paradigmas. Então ele veio realmente para trazer conceitos que eram, uma palavra muito na moda que se usa agora, disruptivos, né, eram inovadores demais, né? E o espiritismo está, na verdade, pegando esses conceitos já há 2.000 anos, aí, enfim, 1.800 anos, e está usando esses conceitos para conseguir realmente edificar. E edificar aqui eu entendo que é realmente o espiritismo se consolidar, né? Fazer bases, né? E efetivamente crescer. Né? Aí uma pergunta 799, que é a pergunta seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, né? Parece que é a coisa mais lógica, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Poxa, é um sonho, é um sonho bonito que a gente sabe que vai acontecer. Não é fácil, né? Nós somos espíritos ainda muito embrutecidos, muito endurecidos, mas a gente já está vendo que as mudanças que nós estamos sofrendo, que o planeta está sofrendo, tende a nos obrigar a seguir por esse caminho, né, de união, de solidariedade, de fraternidade, porque não dá para a gente continuar sofrendo sem se unir, sem conseguir um amparar o outro, um cuidar do outro, um realmente amenizar um pouco a dor do outro. A gente já vê movimentos nesse sentido. Acho até que com essa pandemia muitas coisas também aconteceram nesse sentido também, países ajudando países, coisas de maneira até mais amplas. Se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa de positivo nisso, mas a gente sabe que nada disso é por acaso, e realmente a gente está passando por esse momento de transição, né? De sair dessa formação que estamos de provas e expiações para um planeta regenerado.
E isso vai, vai trazer realmente algumas ações duras, né? Alguns espíritos vão sofrer, e eu quero crer que nós, que estamos estudando e buscando naquele esforço de crescimento que todo espírita busca, né? Que a gente vai conseguir estar na barca que vai seguir, né? Para o planeta regenerado. Né? Bom, mais uma partezinha do livro Obras Póstumas, acho que a gente está bem no tempo. Então, aqui é um diálogo do Kardec com o Espírito da Verdade que não tinha como eu resumir. Então, eu coloquei os trechos aqui, as perguntas e as respostas, que é interessante ver como é que ele se portou, como é que ele se portava em saber que era ele que ia ter que fazer esse trabalho e tal. Enfim. Então, ele estava na casa do seu C lá, a média senhorita Aline C, e aí ele perguntou ao Espírito de Verdade que, bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. Não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Então, você vê Kardec já se questionando com relação a essa missão, a esse trabalho, que alguns espíritos já deixavam claro que ele ia receber, que era de responsabilidade dele. E o espírito responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então você vê que o espírito foi duro, né? Assim, você tem seu livre-arbítrio, você pode escolher, você pode conseguir, pode falir. Nesse caso, a gente vai colocar outro para fazer. E a gente sempre ficou com isso, né? Que não dava para realmente Deus apoiar toda essa mudança e o Cristo, tudo isso que ele planejou de trajetória, né, para a humanidade, para o planeta Terra, que ele governa desde bilhões de anos atrás, não podia ficar tudo apoiado em cima de um espírito encarnado só. Né? Não podia ficar dessa maneira, porque por conta do livre-arbítrio, ele podia decidir não fazer, ou não aceitar, ou enfim, ou acontecer alguma coisa. E aí ele seria substituído. Mas o que eu acho interessante é que ele conseguiu, ele não precisou ser substituído, ele assumiu, e os espíritos vão avisar para ele, a gente vai ler aqui, que não é um trabalho fácil. Né? Ele já começou a botar alguns pontos aqui, o Espírito de Verdade já começou a esclarecer algumas coisas aqui quanto à dificuldade, e o Kardec conseguiu, né? Muito legal. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Eu vejo um Kardec tão humilde aqui, né? Que estava a ponto de receber uma missão das mais importantes da história da humanidade e não tinha noção do tamanho dessa missão, mas ao mesmo tempo se colocava de maneira humilde para aceitar o trabalho, pedindo ajuda, pedindo colaboração, sabendo que ia precisar, né? Bacana, porque ele era uma pessoa muito inteligente, né? Estudou num colégio de ponta,
escreveu muitos livros, era assim, uma pessoa realmente com inteligência comprovada, podia ser, né, um pouco mais arrogante, podia ser de alguma outra maneira pedante e complicar um pouco isso, não, pelo contrário. Uma postura muito, muito bacana, que é uma postura de um verdadeiro trabalhador, né? Do Cristo, um trabalhador que realmente está querendo aprender, querendo contribuir, querendo ajudar. E o Espírito responde: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então, o Espírito continua a botar a verdade para o Kardec, né? Aí Kardec pergunta que causas poderiam determinar o meu malogro. Seria a insuficiência das minhas capacidades? Né? Ele preocupado, obviamente. Não, mas a missão dos reformadores é prende escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para que em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão será subordinada a condições que dependem de ti. Eu trouxe esse parágrafo aqui porque eu não sei vocês, mas se eu fosse o Kardec na época, eu não sei. Porque o que o Espírito está dizendo aqui, né? Imagina, além de tudo, de todo esse sofrimento, ele ainda diz aqui, bem vivamente, que se não fosse isso, você ia viver mais tempo. Quem em sã consciência aceitaria um trabalho que até então ele nem entende muito bem, né, o alcance, sabe que é uma coisa importante, o Espírito está dizendo que vai abalar e transformar o mundo inteiro. Mas, estou dizendo, para fazer, você vai ter que abrir mão da sua vida, vai sucumbir sob o peso da fadiga, vai sofrer até dos próprios amigos, né, que se dizem amigos, vai ser perseguido e vai morrer mais cedo. Não foi uma proposta das mais amistosas, né? Mas era uma proposta que tinha que ser feita para alguém de fibra, alguém que fosse humilde o suficiente para aceitar, que tivesse coragem, perseverança, modéstia e desinteresse, que tivesse realmente a fim de cumprir como um trabalho dos espíritos, né? O trabalho do Cristo, um trabalho determinado por Deus, né? Aí eu trouxe a nota de Kardec, eu estou preocupado com o tempo aqui, mas vamos lá. Ele escreveu essa nota em 10 de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que essa comunicação me foi dada, e constato que se realizou em todos os pontos, porque passei por todos os reveses que me foram anunciados. Então, ele está confirmando nessa nota que tudo que o Espírito falou lá, ele passou um por um. Foi objeto de ódio dos inimigos obstinados, de injúria, de calúnia, de inveja, de ciúme. Panfletos infames foram publicados contra mim, as minhas melhores instruções foram alteradas,
fui traído por aqueles em quem tinha confiança, pago com ingratidão por aqueles a quem tinha ajudado. A Sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas urdidas pelos mesmos que se diziam a meu favor e que me agradavam pela frente, para me arrebentar pelas costas. Disseram que os que tomavam o meu partido tinham sido pagos por mim com o dinheiro. Alguém quer falar alguma coisa aí? Cacate, Sim, Vera. você pode ir até 5 para as 10. Tá? Não se Obrigado. preocupe. Tá ótimo. Não vai dar tempo. Eu vou conseguir antes, se Deus quiser. Então, vamos lá. Porque são assuntos que, assim, são textos tão legais que não dá para a gente abrir mão de trazer na íntegra para ler, né? Enfim. Não conheci o descanso, mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho, minha saúde se alterou e minha vida foi comprometida. Você vê que tudo que o Espírito falou, ele comprovou que era verdade, né? Não era para assustar, não. Era realmente o caminho que ele ia ter que trilhar. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me deram provas manifestas de sua atenção, estou feliz em reconhecer que não tive um só momento de fraqueza nem de desencorajamento, e que constantemente persegui minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a maledicência de que era objeto. Conforme me comunicou o Espírito Verdade, eu deveria esperar tudo isso, e tudo aconteceu. Então, legal que ele conseguiu superar todos os obstáculos e concluir o trabalho, né? Aí ele fala uma coisa que é um bálsamo que eu tinha que trazer para a gente ouvir, né? Ele completa a nota dele dizendo, mas também, a par desses reveses, quanta satisfação pude ter vendo a obra crescer de um modo tão prodigioso, que doces compensações tive para as minhas atribulações, quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia recebi de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me foi anunciado pelo Espírito Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente me mostrou apenas as dificuldades do caminho. Seria enorme minha gratidão se eu me lamentasse, minha ingratidão se eu me lamentasse. Se eu dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não seria verdade, porque o bem, digo, as satisfações morais sobrepujaram em muito o mal. Quando me acontecia uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu elevava o meu pensamento acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos e desse ponto culminante, de onde descobria meu ponto de chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim, sem me atingirem. Eu fazia isso tão habitualmente que os gritos dos maldosos nunca mais me perturbaram. Olha que achei isso tão poético, tão bonito, né? Primeiro ele agradecendo, porque a gratidão que ele tinha por tudo que a doutrina por tudo que ele passou por conta da doutrina, compensou, sobrepujou em muito as coisas ruins que ele tinha passado. E isso o Espírito de Verdade não falou, né? Porque tinha que provar a fibra dele e ele conseguiu. Mas eu fico imaginando assim, o tanto de novidade que ele trouxe naquele momento. Você vê que para a gente hoje já é tão consolador, né? Tão, ilumina tanto as nossas vidas de tantas maneiras. Imagina quando isso surgiu naquela época ainda tão obscura, ainda tão difícil da humanidade, e que não tem tanto tempo assim, mas como isso deve ter consolado, como isso deve ter salvado vidas, né? A gente tem várias histórias aí, gente que ia se suicidar, enfim, aquela história super conhecida do Homem na Ponte e várias outras, de como a doutrina consolou essas pessoas de alguma maneira. E isso, com certeza, voltava para Kardec, né? Acho que ele conhecia e as vibrações de que ele, provavelmente, de pessoas que ele não conhecia, mas que vibravam por ele, agradecendo pelo fato dele ter escrito aquele livro, dele ter sido essa pessoa que trouxe essas informações do plano espiritual, né? E essa coisa aqui no final que ele fala, que ele conseguia se elevar e ficar acima da humanidade, eu acho que é o que nós gostaríamos de exercitar todos os dias, né? De nos colocar um pouco fora dos problemas, assim, para poder olhar de maneira mais ampla, né? De maneira mais holística, de maneira mais tranquila,
sem se envolver com os problemas, sem deixar com que as nossas questões íntimas, as nossas dificuldades, os nossos problemas interferissem, né, de maneira tão aguda, grave, como interferem nas nossas decisões, né, no nosso dia a dia. A gente conseguisse fazer esse exercício de sair, né, se colocar acima dos problemas, acima da humanidade, e fazer com que os problemas simplesmente passassem, a gente ia conseguir enxergar de maneira mais neutra e resolver os problemas, sem sofrer com eles, sem fazer, muitas vezes, outras pessoas sofrerem, enfim. Acho que a gente ia conseguir fazer as coisas fluírem de maneira melhor, né, mais natural. Bom, e aí, tentando fazer o fechamento, a gente tem mais uns minutos, eu trouxe uma história, na verdade, está no livro Memória de um Suicida, porque eu sempre uma coisa que a gente fica pensando quando estuda Kardec, aí são umas perguntas que vêm, que servem para a nossa reflexão, né, íntima. Será que a gente dá a devida importância ao Kardec, ao trabalho que o Kardec fez, né? A gente sabe, Kardec fez e tal, né? Escuta, conhece a história, né? Como é que ele foi e tal, abreviou a vida e tal, mas isso vai passando assim meio que distante, né? E será que a gente dá a devida importância? Será que a gente tem noção da amplitude desse trabalho? Do que o Kardec fez? De como é que isso afetou e afeta e vai continuar afetando a humanidade, a todos nós, de maneira tão, tão devastadora, né? E aí, a minha ideia aqui era contar um pouquinho, uma parte do livro Memória de um Suicida, que é um livro que eu estou lendo assim, de maneira contínua. Eu já li o livro algumas vezes, muitas partes, né? E dessa vez eu resolvi pegar ele de maneira contínua. É um livro excelente, né? Uma coisa... O começo realmente é um começo complicado, mas depois que você engrena, nossa, é muita informação e a gente tem que ficar muito atento, porque são muitas situações interessantes que aparentemente são só para as questões dos suicidas, mas que não, longe disso, são questões do nosso dia a dia que servem para a nossa vida como um todo. Exemplos, enfim, e essa relação de Deus, do mundo espiritual, dos espíritos desencarnados, de como é que nós nos relacionamos com ele, fica muito claro nesse livro, né? Que os suicidas são considerados como, assim, os piores em termos de crime, né? Porque atentaram contra a própria vida. Então, o próprio, assim, foi Deus que criou, e você está negando uma coisa que Deus te deu. Então, isso é considerado um crime gravíssimo. E aí a gente escuta falar no Vale dos Suicidas, no umbral, no sofrimento, anos, na lama, aquela coisa toda, sofrendo, revendo esses momentos e tal. E a gente vê que isso é um processo, mas que Deus não desampara nem a esses espíritos. Pelo contrário, a gente vê toda uma trajetória no livro de histórias, né, de tratamento, de como é que a coisa é feita, e a gente vai vendo o amor do Pai por todos nós, né? Pelo filho talvez mais infeliz, né? Mais difícil, mais duro, que tenha feito a maior besteira, mas você vê o amparo, o amor de Deus por todos nós, por esses principalmente. E aí, essa história aqui começa no capítulo 6, eu quis trazer aqui, o título do capítulo 7 é Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Aí vocês vão entender por quê. No capítulo 6, o livro conta a história de, essencialmente, 5 espíritos, né? Focados em 5 espíritos que se suicidaram, mas, obviamente, esses espíritos são, em algum momento, depois de anos de sofrimento, lá no Vale dos Suicidas, são levados para o Hospital Maria José, né? Que é o hospital que tem a responsabilidade de tratamento sob a direção de Maria, né? E são conhecidos como a Legião dos Servos de Maria. Então, são a espiritualidade
que recebe e trata dos suicidas. Os espíritos chegam lá em estado lastimável, e o interessante de ler o livro é o esforço da Ivone, do Camilo, enfim, de traduzir para a gente, né, em palavras lá, as situações que acontecem lá, os sentimentos, o que os espíritos sentem e tal, é muito interessante, é forte, mas é interessante. A gente tem uma noção bem real de como é que a coisa se dá, chega a se emocionar em alguns momentos, e aí eles passam por processos de tratamento mesmo, né? E alguns deles mais difíceis, mais endurecidos, esses tratamentos não começam a durar muito, e aí a direção do hospital chega a uma conclusão de que, poxa, está na hora deles irem para a Terra, alguns desses espíritos retornam à Terra, amparados, né, com todo um aparato, vamos dizer assim, né, para fazerem parte do tratamento na Terra. Olha que interessante. Por causa da sua própria brutalidade, da dureza, eles não conseguem, somente com o tratamento que recebem no plano espiritual, tirar aquelas imagens, né, aquelas sensações, né? Muitos não conseguem. Então, eles precisam trazer isso para a Terra, por conta da própria faixa vibratória desses espíritos, e aí eles têm um departamento de relações exteriores que sai em busca de centros, né, de agremiações que pudessem receber esses espíritos, né? Então, eles vão aí, ele cita Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos, colônias portuguesas. Então, ele fala, eles vão buscar nesses países todos lugares que pudessem receber esses espíritos. Aí tem uma série de condições, obviamente, tem que ser agremiações sérias, de estudo, e os espíritos que servem lá têm que ter, obviamente, um certo desenvolvimento. É um trabalho essencialmente mediúnico, então precisam também de médiuns sérios, médiuns desenvolvidos e tal. Tanto que eles fazem uma busca e encontram poucas agremiações com essa capacidade. Aqui no Brasil, o Brasil foi escolhido para receber, nesse caso, esse grupo. E aí eles começam um trabalho junto aos dirigentes da casa, junto aos guias espirituais, junto aos médiuns. Eles começam a criar o ambiente, né, e de passar essa informação para ver quem gostaria de participar desse trabalho. Porque eles afirmam categoricamente que é um trabalho voluntário. Ninguém ia ser obrigado, então os médiuns têm que querer, têm que estar com muita vontade de ajudar para poder participar. Tanto que eles têm uma certa dificuldade, selecionam 20 médiuns, dentre todas essas possibilidades de países, de agremiações e tal, eles selecionam 20 médiuns, e desses 20, só 6 aceitaram fazer o trabalho. 4 senhoras e 2 homens. Então, você vê que não é tão simples quanto parece. Aí me gerou o primeiro alerta, né? Poxa, por que não é tão simples? O que está faltando, né? Estudo, seriedade, abraçar a causa, né? Não é só um trabalho do médium, é um trabalho de todos nós, né? É um trabalho de todo o discípulo do Cristo. É um trabalho de todo o discípulo de Kardec, né? Que trouxe a doutrina para a gente. Então, é um trabalho que a gente tem que perseguir continuamente, constantemente, um trabalho de crescimento, porque as agremiações elas não são feitas só pelas reuniões mediúnicas ou pelos médiuns, né? São casas que têm todo tipo de serviço e todo tipo de servidores. E para uma casa ser considerada séria a esse ponto, ela não pode ter pontos falhos, né? Todo mundo tem que estar imbuído do mesmo objetivo, né? Buscando o mesmo objetivo, da mesma maneira, da mesma vontade, com o mesmo amor, amor pelo trabalho. Então, você vê que são ações que envolvem muito mais do que a gente imagina, né? E aí, eles vieram, contactaram, claro, durante o sono esses médiuns vinham, eram contactados, foram informados de tudo que ia acontecer, os espíritos foram levados
por esses postos de socorro, né, para que o trabalho fosse realizado. Aí ele fala sobre a mudança do ambiente, muito legal, um ambiente muito simples, e de repente o ambiente se transformou, né? Aí está falando do ambiente espiritual, né? Então vira uma arena, os espíritos sentam em volta, no meio tem a mesa dos médiuns, o dirigente super inspirado por todo aquele aparato espiritual que foi criado, que era um momento de muita seriedade, de muita dificuldade. E aí eles começam a estudar, né? Páginas, estudos, leem as bem-aventuranças e o dirigente da reunião começa a discorrer, a explicar. Então, é um trabalho, e você vai vendo como o estudo, como o esclarecimento, como o que o Cristo nos trouxe é importantíssimo para nós e para esses espíritos e para tantos espíritos que têm dificuldade, como nós, né? E outros espíritos que em maior dificuldade, que estão no plano espiritual, como é importante que eles tenham esse esclarecimento, esse conhecimento. Aí, num certo momento, depois de tanto receberem tal, um dos espíritos em dificuldade, ele se joga no chão e grita por Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Eram o que os outros espíritos que estavam amparando, né, a reunião estavam precisando para levá-lo até a médium. E aí eles discorrem lá que os médiuns são preparados, eles passam por exames, porque eles vão sofrer realmente muitas vibrações duras e difíceis, né, por conta desses espíritos suicidas. Então eles têm que ter uma preparação, inclusive física, mas tem todo o amparo, tem médicos na comitiva, muito bacana, um trabalho, enfim. E aí esse espírito ele se jogou embaixo de um trem. Então o corpo dele foi esfacelado pelas rodas do trem, né? E ele via isso o tempo inteiro. Imagina anos você vendo isso o tempo inteiro e sentindo o seu corpo sendo desfacelado o tempo inteiro. Quando ele chega quando a médium sente a aproximação dele e dá passividade, ela começa a sentir também, aí enfim, descreve lá a situação e ele consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? Porque agora ele está através da médium vendo as coisas aí, ele começa a recolher as vísceras dele de cima da mesa. Só que na verdade são folhas, papéis, lápis, caneta, né? Aquelas coisas que ficam em cima das mesas de trabalho. E aí nesse momento um trabalho é feito. Então ele não vou dizer doutrinado, mas todo um estudo é feito com a médium, com ele, pelos espíritos, vibrações e tal, explicações, etc. Ele é reportado para aquele momento, né? Tem aquelas telas mentais lá, ele é reportado para o momento, ele vê ele mesmo se jogando, e aí vê o que acontece, e aí ele vê espíritos recolhendo os restos dele, né, ditos, né, enfim, em espírito, né, enterrando e fazendo um enterro digno, né, botando a cruz, orando. Ele vai vendo aquilo e aquilo acalma ele. E aí ele passa por essa fase de tratamento. E todos vão passar por coisas parecidas. Só que é um tratamento longo, demora 2 meses. E nesses 2 meses, eles não podem nem ficar na Terra. Desculpa que tem um mosquitinho voando aqui. Eles não podem nem ficar na Terra, porque a vibração deles pode afetar, inclusive, as pessoas aqui na Terra, que são vibrações muito duras. Então, eles vão para acampamentos na floresta, nos bosques, e ficam acampados lá com todo o aparato. E aí, o que acontece? Esses espíritos, esses médiuns que estão participando do trabalho, vão visitá-los à noite durante o sono. E aí eles ficam amigos, né? Contam histórias. E aí eu vou... Aqui começa algumas coisas que eu gostaria de ler, porque mostram bem como é que é. Peraí, temos alguns minutos. Não raramente sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescava a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolava pela imensidão,
nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíram para alívio de nossas inquietações, visitávamos em nosso acampamento, pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência, doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma, na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. E ele fala aqui, os discípulos de Allan Kardec, médios, doutrinadores, evangelizadores, pessoas como nós, né? Que fazem o trabalho na casa e à noite vão fazer o trabalho lá, complementar o trabalho lá no acampamento. Achei isso uma coisa, como isso, para mim, né? Não sei, como isso abriu a visão, né, do trabalho, da importância do Espiritismo e, obviamente, da importância do que Kardec trouxe para a gente, né? Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentimos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensava e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas, no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio, com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Olha o sentimento deles, né? Eles se mataram, quer dizer, é o ponto agudo do egoísmo, né? De não suportar alguma coisa e acabar com a própria vida. E aí, eles, no contraponto, viam esses espíritos que iam lá ajudar com desinteresse, de graça, pelo contrário, foram voluntários para o trabalho, isso era um pré-requisito, e estavam indo lá de bom grado, levar algum tipo de beneficência, amor, né, um bem para aqueles que estavam sofrendo lá. Que era difícil para eles entenderem isso, olha só. Aí os médios e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, você vê que tem mais gente envolvida. Mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Então, eles tinham assumido o compromisso de trabalhar. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna Legião dos Servos de Maria. Poxa, eu fiquei imaginando o que deve ser você aqui encarnado, poder sair à noite e ser trabalhador da Legião dos Servos de Maria. Isso é uma coisa que para poucos, né? Que a gente, eu fiquei pensando assim, poxa, que a gente consiga buscar isso de alguma maneira. E como é que a gente busca isso? Nos melhorando no trabalho, nos esforçando, estudando, buscando por onde. Porque ele está deixando muito claro aqui que são trabalhadores de casas espíritas, normais, nada, não tem nenhum anormal aqui, nenhuma pessoa assim fora não, pessoas dedicadas, trabalham, abraçaram a casa, abraçaram a doutrina e estão fazendo por onde merecerem essa confiança, né? Provavelmente se sentindo honrados de fazer parte da Legião dos Servos de Maria e poder servir ao Cristo de maneira tão direta, né? Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico, experimentavam, sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, Allan Kardec, não limitariam ao concurso de sua boa vontade em sessões semanais de cunho secreto em um núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa que serviam. Acho legal porque ele sempre cita aqui Allan Kardec, a escola, os discípulos. Você vê a importância que esses espíritos estavam dando para Allan Kardec, pelo trabalho que ele fez. Porque isso tudo só era possível porque ele trouxe esses conhecimentos, né, dos espíritos e nos entregou. Tudo bem, a gente é que está estudando, o esforço é nosso, mas esse trabalho dele, olha a amplitude desse trabalho, a importância do trabalho de Kardec, né? A gente
mais uma vez eu digo, isso aqui abriu assim, deu a abertura de amplitude, né, do que a gente está fazendo com tudo isso que o Kardec trouxe. Pela noite adentro, aqueles a quem ligavam transportavam-se a grande distância em corpo astral, associando-se aos seus mentores e guias para nobres realizações. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais. Então, aqui ele discorre, eu não vou nem ler, porque para a gente economizar um pouquinho de tempo, que eu quero passar mais à frente. Eles iam visitar hospitais, gente, fazer isso dormindo. Quer dizer, então, eles não faziam só aquele trabalho, não. Faziam outro trabalho e levavam eles também, quer dizer, ajudavam no tratamento. Então, eles iam visitar hospitais, visitar doentes, visitar pessoas que necessitavam, enfim. Se passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros não nos concederam os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria. Então, os espíritos, né, lá do Hospital de Maria, os dirigentes não permitiram que esses espíritos voltassem, após eles de Portugal, voltassem à pátria deles para visitar familiares, nada disso, que isso ainda não era permitido porque eles não iriam suportar. Então, eles ficaram 2 meses aqui fazendo esse tratamento. Não voltaram para lá, não. 2 meses direto aqui. Obviamente fizeram muitas amizades, né? Ele fala aqui, fibras sensíveis de nossas almas deram-nos, no entanto, a conhecer esses amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-nos com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Esse fechamento, eu queria fechar o trabalho com isso. Achei esse parágrafo aqui o fechamento ideal para resumir o trabalho de Kardec, né? Que esses espíritos passaram desde então a admirar, né? E a prestar, render respeitoso preito de admiração à memória de Allan Kardec, pelo trabalho que ele fez, e concluíram que essa doutrina nos aproxima de verdade do mundo espiritual, das verdades celestes. Poxa, o que a gente podia querer mais, né? O que Kardec podia querer mais? Agora eu entendo o que Kardec dizia, que o que ele recebeu sobrepujava em longe as coisas ruins que ele passou. É isso aqui. Espíritos terem essa conclusão, né? Espíritos poderem ser cuidados, tratados, melhorados por conta do trabalho que ele realizou. E isso a gente está falando de um caso. Imagina as dezenas de milhares de situações pelas quais a gente é usado, ou pelas quais nós passamos, ou que nós até auxiliamos de alguma maneira, ou que vamos auxiliar por conta da doutrina que o Kardec nos trouxe. Para encerrar, está no finalzinho da biografia do Kardec do Obras Póstumas. Já não existe o homem, repetimos-lo. Entretanto, Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitado. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec, congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Isso é fundamental. A gente não está fazendo uma apologia a Allan Kardec, a gente está fazendo uma apologia ao trabalho magnífico que ele fez e ao espiritismo que ele trouxe. Ao espiritismo que a gente tem que realmente se congregar, seguir a doutrina que é uma doutrina dos espíritos, não foi criada aqui na Terra, então traz as verdades celestes que a gente precisa ouvir nessa altura da nossa existência, e só por ela, só por esse caminho, a gente vai avançar a passos firmes para as fases ditosas, felizes, prometidas à humanidade regenerada.
Então, que a gente possa, meus amigos, nos aproveitarmos cada vez mais dessa doutrina, cada vez mais desse trabalho que Allan Kardec fez, nos presenteou, e que a gente possa usar isso de maneira sábia e consistente rumo à humanidade, rumo a fazer parte desse grupo regenerado que vai seguir adiante. Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês e boa noite para todos nós.